te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo um profundo amor pelas Sagradas Escrituras, concedei-nos que o vosso povo seja alimentado cada vez mais com a vossa palavra e nela encontra a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, no versículo de 51 a 56. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de Samaria para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-lo? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-o e partiu para um outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja faz memória de um grande santo da história da igreja, que é São Jerônimo. São Jerônimo foi presbítero e doutor da igreja. São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia do hebraico para o latim. Foi porque ele era realmente amante da palavra. E essa tradução foi chamada de Vulgata. E ele, como um homem amante da palavra de Deus, ele se dedicou, né, à tradução pro latim, do hebraico para o latim. Então, até na nossa igreja Santa Teresa de Jesus aqui de Marialva, nós temos um quadro muito bonito, né, que foi colocado desde o início lá, pela devoção que o Padre Salvador, né, tem por São Jerônimo. Então, esse mês que hoje nós estamos concluindo ele, esse mês de setembro, mês dedicado às Sagradas Escrituras. E por isso, então,
hoje nós celebramos esse grande santo da história da igreja, que é São Jerônimo, que foi aquele grande amante da palavra de Deus. Então, olhando para isso tudo, né, toda essa dedicação, toda essa história, todo o bem que a palavra de Deus fez e faz na história da humanidade, então a igreja dedica esse mês de setembro à palavra. Então, hoje é o último dia do mês de setembro. Por isso, hoje, então, é dia de São Jerônimo. Olhando para esse mês e essa dedicação da palavra de Deus, nós rezamos sempre, insistindo, falando, né? Esse mês é o mês da Bíblia, mês da gente retomar, se por um motivo ou outro, né, deixamos um pouco de lado o livro da vida, que nós possamos, então, nesse mês que é dedicado à Bíblia, retomar um pouco esse caminho, né, de leitura, de meditação, de oração, de colocar nossa vida, né, que a palavra seja realmente lâmpadas que ilumina os nossos passos, né, o nosso caminho. Então, fazer assim uma retrospectiva desse mês, como que nós vivemos, o que nos trouxe, o que esse retomar caminho, né, de dedicação à palavra nos trouxe de benefício, ou continuo da mesma forma, importando mais com as redes sociais, as coisas do mundo, e ainda distante ou afastado desse grande livro da vida que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos meditar um pouco sobre isso, né? Como que eu estou vivendo a minha vida através da palavra. E a palavra de Deus hoje no Santo Evangelho fala de que Jesus ele tomou a firme decisão, né? Nós precisamos também, amados, tomar a firme decisão, a decisão de seguir realmente Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é essa fonte de vida. Eu decidi ser um pregador da palavra. É uma decisão, né? É um comprometimento, porque faz parte da nossa missão. Nós viemos nesse mundo para ser instrumento de Deus, missionário de Deus. E para isso, então, eu preciso tomar essa decisão de compreender o que Jesus quer realmente de mim. Então, Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém, quer dizer, a firme decisão de entregar a sua vida. E aí, então, Jesus manda aos mensageiros, Tiago e João, que era discípulo dele, à sua frente para ir arrumando o lugar, porque eles viajavam, né? Naquela época, o transporte era lento, né? Animal e assim por diante. Então, precisava ir parando nos lugares para descansar, para se alimentar. Então, Tiago e João foi como aqueles mensageiros, né? Para arrumar hospedaria para Jesus. E chegou no povoado de Samaria, onde Jesus eles não tinham muita intimidade com os judeus, né? E aí então rejeitaram Jesus e Tiago e João ficou bravo com isso, né? Poderia até ter ficado bravo deles renegar uma hospedaria para Jesus, mas aí ele falou para Jesus se quer que nós reza aí, pede para descer fogo do céu para destruí-los, né? E Jesus repreendeu. Então aí que está um grande sentido de nós observar a palavra. Tiago e João não entenderam. Imagina falar para Jesus que ia se vingar daquele povo, né? Jesus acho que deu até uma respirada. Quer dizer, então, muitas vezes Jesus também vê nós falando coisas, até nominando ele com revolta, com vingança, achando que nós estamos fazendo certo, né? Quer dizer, Jesus não vai concordar com vingança nunca. Então nós precisamos conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra nós vamos conhecer Jesus, porque Jesus é a palavra. E aí nós vamos compreender o que ele realmente quer de nós, para nós não fazer os absurdos da vida, né? Como dá no exemplo aqui de Tiago e João. E eles então, Tiago e João, Jesus falou para eles, nós vamos para outro lugar, né? Tem tanta coisa para se fazer, tem tantos outros meios, né? Então muitas vezes nós ficamos presos nas nossas revoltas, nas nossas
as reações contrárias e deixamos então de ouvir. Por isso que quando a gente ouve realmente a palavra, e traz ela para o coração, a gente coloca ela em prática. Tiago e João tinham um bom desejo, mas não colocou em prática, porque teve um espírito de vingança. Então que nós possamos viver uma fé onde a palavra nos conduz à sabedoria, nos conduz à verdade. E aí então nós vamos com as nossas reações, que sejam reações que agradem o coração de Jesus. Por intercessão de São Jerônimo, de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.